todos, bom dia. Que grande alegria podermos começar mais este dia refletindo, sobre as páginas da benfeitora Joana de Ângeles, que nos esclarece a cada dia com o seu texto bastante edificante, trazendo luz para o nosso dia a dia. Então, hoje eu gostaria de iniciar a nossa reflexão matinal pedindo que todos nós possamos vibrar por todas as mães deste nosso planeta. Esse ano, o Dia das Mães é um Dia das Mães atípico, porque há muitas mães que não terão os seus filhos próximos, quer porque tenham desencarnado, quer porque não podem ainda recebê-los, quer porque estejam com seus filhos internados nos leitos de hospitais. E também, por outro lado, muitos filhos que não terão mais suas mães. Então, sempre, todo Dia das Mães é caracterizado por isso, mas dentro desse cenário de pandemia, nós estamos vivendo isso de uma forma talvez mais intensa, com muitas famílias vivendo esse período de luto, de perda, de dor, de sofrimento. Então, eu gostaria de hoje dedicar esse nosso momento a todas as famílias, que todas possam receber as nossas vibrações positivas, e aqueles que conseguem ter a família completa na mesa, as mães que conseguem ter seus filhos, que tenham profunda gratidão por essa oportunidade, e que nós tenhamos confiança, de que nós encontraremos forças, coragem e fé para seguir, apesar de todos os desafios. E hoje, na nossa leitura matinal, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar do capítulo 39. Esse capítulo 39, ele fala sobre evidência pessoal. E ele começa dizendo assim: cada degrau de ascensão que logres, mais te exporá a críticas e ciúmes. Os indivíduos medíocres vibram na mesma faixa de necessidade e de aspirações. Porque se confundem na vacuidade, não toleram aqueles que se destacam e granjeiam notoriedade. A evidência financeira, social, cultural ou de qualquer matiz faz-se pesado fardo sobre os ombros de quem a conquista. A inveja dos frívolos segue-lhe os passos, intentando diminuir-lhe o brilho e armando ciladas sob o amparo da calúnia bem trabalhada. Todos os homens que se destacam na comunidade são convidados a pagar alto tributo aos que permanecem na retaguarda. Procura agir com modéstia, sem te deixares empolgar pelo brilho das situações relevantes, poupando-te, de certo modo, ao azedume e à perseguição dos insensatos. Age com naturalidade, sendo sóbrio em tudo. Os homens que muito exibem quase sempre possuem pouco. As ações sóbrias dão paz ao espírito e alimentam o coração. Não te procures sobrecarregar com o supérfluo que os destaques humanos impõem, a fim de que isto não te perturbe a vida. Se atraíres, mesmo inconscientemente, a inveja dos enfermos, receberás altas cargas de energia negativa que te poderão alcançar. Teus atos bons não necessitam de ser conhecidos para que se façam comentados e adquiram valor. Eles são valiosos, embora desconhecidos.
descarta, portanto, quanto possível, a evidência pessoal. E quando as circunstâncias o exijam, não lhe vistas a pesada e fulgurante indumentária, mantendo-te simples e puro de coração, mediante o que permanecerás feliz e sem amarras com a transitoriedade das situações. Então, essa leitura, como todas as outras, né, nos dá a oportunidade de refletirmos bastante sobre aspectos do nosso cotidiano e da nossa vida. Quando a benfeitora Joana de Ângeles nos fala sobre evidência pessoal, num primeiro momento, poderia dar margem a uma interpretação equivocada de algumas pessoas pensarem, então eu não posso buscar, né, me aprimorar e obter reconhecimento por aquilo que eu faço, que seja útil, proveitoso para as pessoas? É claro que sim. Há pessoas que durante o seu exercício, né, no trabalho, sua atividade doméstica, em todos os aspectos, elas se destacam por apresentarem qualidades as mais variadas e acabam se tornando, né, tendo uma certa evidência, né, pelo seu espírito muitas vezes de liderança, um espírito agregador, as mais diferentes qualidades. Mas a verdade é que toda vez que uma pessoa se coloca em evidência, ela dá margem para que outras possam, né, olhar, e muitos, né, ainda porque têm aquela fragilidade de não possuírem as mesmas qualidades do outro, começam ali a encontrar, buscar defeitos, buscar questões, e aí direcionam uma energia que é muitas vezes uma energia negativa. E aí o que a gente precisa fazer é estarmos sempre equilibrados, fazermos o nosso melhor dentro de nossas possibilidades e evitarmos, né, exposições que sejam desnecessárias. Como assim? Né? Alguém poderia perguntar. Então, por exemplo, vamos nos colocar na situação atual que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento bastante delicado de pandemia. E a gente pensa muitas vezes na questão da saúde física das pessoas, na questão dos desencarnes, né? Muitas famílias que estão perdendo pessoas, mas a gente também, né, não pode esquecer aquilo que muitos têm afirmado, que na verdade nós não estamos diante de uma pandemia, mas sim de uma sindemia. Por quê? Porque essa pandemia, ela tem implicações que passam pela questão social. E nós estamos nos deparando hoje com a situação onde muitas famílias têm passado fome, onde muitas pessoas não têm encontrado o mínimo para viver. E mesmo aquelas que conseguem ter o mínimo, muitas famílias estão tendo que fazer cortes grandes de orçamento, repensar seus gastos, muitos perderam seus empregos, né? Então, isso tem gerado, né, em muitas famílias um reposicionamento mesmo. E aí, muitas vezes, diante desse cenário, em que pessoas se encontram sofridas, né, em todos os aspectos, a rede social, muitas vezes, é um terreno que abre oportunidade para esses sentimentos que são negativos, onde muitas vezes, até sem, né, essa intenção, a gente começa a publicar coisas que para aquele outro que está ali no momento de sofrimento, né, no momento, né, de ter que refazer, né, repensar condutas, eles muitas vezes vão olhar aquilo como um aspecto negativo e vão pensar assim, mas fulano está ostentando, fulano, desnecessário isso, vai dar margem a interpretações que muitas vezes estão direcionadas ao olhar dele, mas que nós teremos responsabilidade também, porque à medida em que a gente publica, em que a gente expõe algo de nossa vida, a gente vai estar sujeito, sim, a esses pensamentos. Então, nesse momento, quando a gente vai publicar, por exemplo, um jantar num restaurante chique, ou que a gente vai colocar uma roupa cara que a gente está comprando, isso, aparentemente,
é só porque eu comprei, é só porque eu não tem nada a ver, o que que tem? O dinheiro é meu, eu fui lá, eu comprei. Mas, para aquele outro que está olhando, aquilo ali vai certamente poder causar um sentimento, muitas vezes ruim, porque ele vai imaginar assim, poxa, ele está lá jantando naquele restaurante chique e eu não tenho sequer o alimento para dar para o meu filho hoje. Ou outro vai pensar assim, nossa, ele comprou aquela sandália tão cara, como é que ele consegue? Né? E aí vai falar, Deus é tão injusto, e aí isso desperta naquele que está vendo um sentimento muito ruim, porque muitas vezes são pessoas que já estão machucadas pela vida, estão passando por um momento difícil, e aquela superexposição do outro, que aparentemente, né, é inofensiva, acaba trazendo repercussões negativas. E quando eu falo isso, falo por experiência própria, né? Porque a tecnologia ela é maravilhosa, mas ela precisa ser bem utilizada. Eu lembro-me que logo assim que eu criei minha conta, né, no perfil social, eu tinha por hábito postar toda e qualquer coisa que me acontecia. Se eu fizesse uma viagem, era como um convite para que as pessoas viajassem comigo. Cada lugar que eu ia, eu estava tirando uma foto diferente. Mas hoje, né, apesar de ainda, né, eu ter essa prática de publicar, de interagir muito via rede social, porque tenho muitos amigos que estão distantes de mim, mas a verdade é que eu tenho um certo cuidado, eu tomo um certo cuidado no que a minha publicação pode afetar o outro. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Isso também é responsabilidade social. E aí vão dizer assim, mas se o outro está com pensamento negativo, isso não seria um problema só dele? Sim, pode ser. Mas a gente também não tem falado da gente ter um pouco de respeito, um pouco de caridade, até solidariedade. E aí, muitas vezes, a gente, quando pensa em caridade e solidariedade, a gente só pensa isso na esfera material, né? A gente dá alguma coisa material para alguém. Mas esses termos, eles vão além. Né? Quando a gente fala em caridade e solidariedade, o que se espera é que nós possamos vivenciar isso de forma plena, que a gente possa vivenciar isso, né, integralmente. E isso parte do pressuposto que tenhamos respeito pelo outro, inclusive respeito pelo sentimento e pelo momento que o outro está vivenciando. Então, que a gente comece, né, a se policiar, a usar as nossas redes sociais sempre para postar mensagens de paz, de luz, que a gente poste, sim, momentos felizes, mas sempre com moderação, tendo cuidado, né, de que aquela postagem, de que aquela não sirva de modo alguma para trazer, né, de modo algum, para trazer qualquer sentimento que seja negativo ao outro. E hoje, né, a gente vai terminando por aqui a nossa manhã de reflexão, mas mais uma vez eu quero aproveitar para desejar a todas as mães que têm seus filhos próximos, né, um dia bastante especial. Aquelas mães que perderam seus filhos, que hoje certamente será um dia de saudade, que elas encontrem força e coragem para suportarem, né, esse dia, né, com resignação, com entendimento. Sabemos que muitas vezes, né, esse processo se inicia com muita dor, e aí todo o sentimento, tudo que a gente pode passar nesse momento é que vocês se sintam muito acolhidas, que recebam o nosso afeto sincero, nossa vibração, e que possamos, né, todos vibrar por todos aqueles filhos que se encontram nos leitos de hospitais, todas aquelas mães que se encontram também hospitalizadas e não poderão estar hoje com seus filhos, todas aquelas mães que perderam seus filhos, quer para a pandemia, quer para outras situações, mães que perderam seus filhos para a violência que acomete as nossas cidades, fruto da nossa incapacidade de amar em verdade e plenitude. Que possamos hoje, né, mentalizar com todas as mães, mães que são mães de filhos nascidos do ventre,
mães de filhos adotados, mães de filhos emprestados, mães de filhos que não chegaram a nascer, mas que foram filhos enquanto estiveram no ventre, mães de filhos que partiram, mães de filhos, né, que não são seus, mães de filhos que antes eram pais e que agora são filhos, para todas as mães, todas aquelas que carregam o senso de maternidade em si, que todas tenham, né, em seus corações muito amor e que recebam a nossa vibração e que, acima de tudo, a gente tenha um dia de coragem e fé. Muita paz a todos, muita luz e que possamos nos encontrar aqui amanhã para continuarmos esse estudo que tem sido tão proveitoso para todos nós. Até amanhã, meus irmãos. Fiquem todos com Deus.